Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou a Agar, escrava de Sarai: de onde você vem? Para onde você está indo? Eu estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona, seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, e eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. E esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. A terceira cena é a cena da restauração. A primeira foi a tentação, a segunda foi a confusão, a terceira foi a restauração. Aí é que eu acho Deus tremendo. Porque apesar de nós construirmos as confusões da nossa vida, e a Bíblia é muito tremenda ao dizer: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Apesar das bobagens que a gente faz, a bondade de Deus ainda assim não nos desampara. E é interessante ver que não é Abraão que está orando nessa hora, não é Sarai ou Sara que está orando nessa hora, não é Agar que está orando, mas aí a gente vai aprender uma coisa tremenda da graça de Deus. Que Deus nos ama primeiro do que a gente é capaz de amá-lo. Que Deus vai à nossa procura antes que a gente tenha tido oportunidade de procurá-lo. E está lá Agar fugindo pelo deserto, e o anjo do Senhor, que é uma das figuras do Velho Testamento, da pessoa do Senhor Jesus, vai encontrá-la no meio do deserto. E eu acho tremendo isso, porque às vezes a gente cai na tentação, a gente está vivendo uma confusão danada na nossa vida, que a gente não vê saída, a gente não vê oportunidade, a gente não vê como resolver a questão. E a graça de Deus é tão tremenda, mas é tão tremenda, mas é tão tremenda, que Jesus vai visitar a gente no lugar em que a gente está. Ele entra no meio do deserto da nossa vida. Ele entra no meio das aflições do nosso coração. Ele entra no lugar da grande confusão. E Ele se revela a nós. E a obra da restauração não é uma obra nossa, é uma obra do amor, da grandeza, da paixão do Senhor Todo-Poderoso que vai na direção da gente. É Ele que vai. E se você olhar para a sua história, você vai encontrar momentos na tua vida em que você estava numa grande confusão e você foi visitado pela graça de Deus. Eu não sei como. Muito provavelmente não tenha sido um anjo que apareceu, mas apareceu uma palavra de Deus, apareceu uma pessoa de Deus, apareceu um convite de Deus, apareceu um toque do Senhor, porque é assim que Ele trabalha. Mas a obra da restauração não é somente essa visitação de Deus na nossa vida, porque a gente precisa aprender a ser transformado. E aí então o anjo do Senhor começa a trabalhar o coração de Agar. Eu sei, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus teve que trabalhar o coração de Abraão, que Deus teve que trabalhar o coração de Sara. Eu não tenho dúvida que coisas de Deus aconteceram que não estão registradas nas Escrituras. Mas Deus tinha que trabalhar o coração de Agar. Afinal de contas, de todas as pessoas dessa história, Agar era aquela que menos tinha condição de fazer qualquer coisa. Por quê? De uma maneira injusta, na terra daquele tempo existia escravidão. E um escravo era uma ferramenta viva. A mesma autoridade que uma pessoa tem sobre um boi, sobre um jumento, sobre um cavalo, sobre
uma ovelha. As pessoas imaginavam que podiam ter essa autoridade sobre um homem ou uma mulher. E no momento em que Sara disse, olha, você vai dormir com Abraão, e Abraão disse, você vem dormir comigo, ela era a única pessoa que não tinha nenhuma opção. Está entendendo? E aí então a história se volta do pai da fé, que é Abraão, que fez tudo errado, para aquele que está vivendo a aflição. E é muito bonito porque a revelação de Deus, que é a quarta cena, é justamente isso. Quem é o Deus que está falando com você? Mas é interessante que apesar de tudo isso, apesar de toda a situação injusta que estava no coração daquela mulher, apesar de todas as justificativas que estavam diante dela, tremendamente plausíveis, eu não tenho como lidar, a não ser dizer aquilo é injustiça. Aquilo que aconteceu com essa mulher foi injustiça. Apesar disso, Deus tinha que tratar o coração dela. E aí o anjo do Senhor começa a tratar o coração dela, declarando uma coisa e fazendo duas perguntas. Primeira coisa, ele diz assim: Agar, escrava de Sara, ou de Sarai. É como se Deus estivesse dizendo, quem é você? Você é Agar, eu sei o teu nome, eu sei a tua condição, e sei o que está acontecendo na tua vida. De onde você vem e para onde você vai? 3 perguntinhas que Deus faz para a gente quando Ele tem que tratar o nosso coração. Quem é você? De onde você vem e para onde você vai? E as respostas são muito interessantes, elas são colocadas de uma maneira muito simples por aquela mulher. Ela não desmente diante do anjo do Senhor, ela não justifica, ela se coloca na condição de fato do que ela é, escrava daquela mulher, e perguntando, de onde você vem? Eu vim das tendas da minha dona, e para onde eu vou? Sei lá, vou morrer no deserto, porque eu estou fugindo, e não tenho para onde ir. E é nessa condição de fragilidade, de impossibilidade, é nessa condição de humildade, é nessa condição de necessidade absoluta, sem barganha ou sem justificativa, é que o anjo do Senhor começa a trabalhar a restauração da vida de Agar. Há muitas maneiras de a gente lidar com as situações da vida. Há muitas maneiras de a gente lidar, e uma delas é a autocomiseração. É quando no meio do sofrimento, da luta, da dificuldade, eu fico me sentindo a mais injustiçada, a mais terrível, a mais angustiada, nada, nem ninguém, nem Deus, não pode, não vai. E sabe, querido, se eu ficar olhando assim com pena de mim mesmo a vida inteira, eu não vou conseguir sair de nenhum lugar, de nenhuma situação. Eu vou fugir da vida e vou entrar no meu deserto para morrer. E é por isso que muitas pessoas que vivem assim, pensam até em se matar. Mas quando aquele anjo chegou para aquela mulher e disse assim, eu sei quem você é, eu sei da injustiça, eu sei de tudo que está acontecendo na tua vida. E quero dizer para você que não tem futuro no lugar que você está. E aí o anjo do Senhor começa a trabalhar a restauração na vida daquela mulher de uma maneira diferente. É muito estranho aquilo que o anjo do Senhor vai falar, porque eu imaginava que o anjo do Senhor vai dizer assim, sai mesmo, foge, vai embora. Eu, sinceramente, não era vontade de dizer, você não estava com vontade de dizer, some mesmo, vai embora, esse lugar não presta,
vai embora, foge, vai, sai daí. Mas o anjo do Senhor fala tudo ao contrário. Ele diz assim, não é por aí que eu vou te abençoar. Volta lá para aquele lugar. Obedece em tudo a Sara. E não vai porque ela é justa ou porque ela é injusta. E nem vai porque você espera algum tipo de reconhecimento ou recompensa daquela família. Vai porque eu vou estar com você, vou abençoar você, vou abençoar o teu filho, vou abençoar gerações futuras. E algo tremendo eu vou fazer por você e por essa criança. E aí eu aprendo o caminho da restauração. A restauração não acontece porque as pessoas vão ficar boazinhas conosco. A restauração não acontece porque a vida vai ficar mais fácil. A restauração não acontece porque o injusto vai parar de ser injusto com você. A restauração não acontece porque você vai de repente encontrar um lugar tranquilo, um oásis no meio do deserto. Se você está procurando isso, você não vai achar, você vai morrer no deserto. A restauração acontece quando a gente enfrenta os nossos problemas, a gente volta para o cerne dele, não porque as pessoas mudaram, mas porque a graça de Deus está na nossa vida e a gente conta com a bênção dele. Não porque eu dependa mais da justiça das pessoas, mas porque eu sei que Deus me vê, que Deus me ouve, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, você vai voltar para casa hoje, vai encontrar problemas, vai encontrar lutas, vai encontrar batalhas, não vai encontrar um oásis no meio do caminho, não, querido. Sinto muito. Gostaria de dizer para você que é verdade, que teria um oásis, mas você saberia que era mentira o que eu falei daqui 10 minutos. Você vai voltar para a sua casa, para enfrentar as batalhas da sua vida, porque o Senhor é por você. E Deus vai fazer coisas que você não imagina, que estão fora do seu controle. E essas coisas que estão fora do seu controle, que você não imagina, é graça pura do Todo-Poderoso. Mas para você poder receber essa graça pura, você tem que sair do teu deserto, encarar a tua vida, enfrentar os teus problemas, pela fé. De que o Deus que te encontrou, de que o Deus que falou com você, de que o Deus que te tocou é aquele que vai te abençoar. E sabe, naquele momento, eu tenho certeza que Agar não tinha a mínima ideia de qual seria o jeito de Deus tratar aquela situação. Agora, eu creio, isso não está na Bíblia, mas eu creio, essa é a minha maneira de enxergar o texto. Posso estar errado, porque eu estou falando da minha cabeça. Mas eu creio que quando ela voltou, ela teve que olhar para Abraão. Porque ele era o senhor da casa. E todo escravo fugitivo tinha punições. E a Bíblia não fala que ela foi punida. E eu tenho certeza que quando ela chegou, Abraão olhou e Sara estava do lado e disse assim: por que que você fugiu e por que que você voltou? E na hora que aquela mulher disse assim: eu fugi porque eu não aguentava mais, mas eu voltei porque eu tive um encontro com o anjo do Senhor. E ele me disse para voltar, obedecer Sara, honrá-la como minha dona. E ele prometeu que esse filho que nasceria teria o nome de Ismael. Deus ouve. E ele disse para mim que ele ouviu o meu clamor. Sabe o que eu creio? Eu creio que naquela hora o coração de Abraão se encheu de temor do Senhor. E o coração de Sara se encheu do temor do Senhor. Tanto que quando nasceu aquela criança, Abraão colocou o nome de
Ismael, Deus ouve. É muito interessante como Deus trabalha essas coisas na nossa vida. Elas não acontecem automaticamente, mas Deus honra os seus filhos no tempo correto. Deus honra os seus filhos. Ele revela a injustiça. Ele pesa a sua mão. Milagres de Deus começam a acontecer. Vários anos atrás, uma ovelha minha entrou no meu gabinete com o seu esposo. Eles eram empresários, tinham uma companhia muito grande e começaram a acontecer algumas coisas muito estranhas na empresa dele. Deus não estava abençoando. E aquela senhora era uma senhora de fé, comprometida com Deus. E ela entrou no gabinete com o seu esposo e disse: pastor, nós viemos aqui pedir oração. A situação está ficando muito difícil, nossa empresa está entrando em dificuldades. E eu oro e oro, peço a Deus que abençoe a nossa empresa, e Deus diz para mim que Ele não vai abençoar. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E eu queria que o senhor orasse conosco, porque se tem alguma coisa errada, que Deus nos revele. E o marido entrou calado e saiu mudo. E aí a gente começou a orar. Eu falei: Senhor, se tem alguma coisa errada, revela. Senhor, se tem alguma coisa errada, revela. Senhor, se tem alguma coisa errada, revela. Põe a tua mão, Senhor. Nós precisamos da tua bênção. Bom, aquela oração foi um estrago horrível. Verdade, foi um estrago. Passadas algumas semanas, houve uma série de acidentes, um atrás do outro, e aquele homem perdeu uma fortuna. Caminhões de mercadoria caíram no rio, outro tombou, não sei o quê, e era tudo assim, porque lá eles faziam naquele tempo aquela divisão: isso aqui faz seguro, isso aqui não faz seguro. Tudo que não tinha seguro caía. Era incrível, tudo. E aí a esposa disse assim: não é possível, nós fomos orar com o pastor, nós oramos, nós estamos buscando, o que está acontecendo de errado? Porque Deus não pode abençoar, tem alguma coisa errada. E aquele homem começou a tremer que nem vara verde. Falou: vamos lá falar com o pastor. Ele entrou na minha sala e a mulher ficou desesperada, porque o homem tremia. Sentou-se ali na mesa, perto da minha mesa, ele e a esposa, e disse assim: não, eu vim aqui porque eu sei que Deus vai acabar comigo. Eu disse: o que é que está acontecendo de errado? É que já há muitos anos eu tenho uma segunda família escondida. Na cidade tal, eu tenho uma outra mulher, outros filhos, e eu escondo isso há tantos anos. Você pode imaginar o que aconteceu naquela hora: choro, clamor, tristeza. Mas aquela mulher se levantou e disse assim: eu louvo a Deus porque Ele revela o que está de errado. Sabe, há momentos na nossa vida que a gente não tem como lutar contra a injustiça. Mas quando a gente se coloca na presença de Deus e Deus começa a trabalhar restauração na nossa vida, o temor do Senhor vem sobre nós e sobre quem está ao nosso redor. Mas para a gente poder viver a restauração, eu tenho que ter a coragem de sair do meu gueto e enfrentar a vida, enfrentar os problemas e ouvir a voz do Espírito, por mais difícil que ela pareça. Você pode imaginar Agar ouvindo: volta para casa e obedece àquela mulher. E aquele homem também, que te usou, que eu vou abençoar você. Querido, restauração é quando a gente deixa Deus fazer do jeito dele os consertos da nossa vida.